Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do canal Dicas Úteis de TI e no vídeo de hoje nós iremos aprender a como instalar máquinas virtuais, como criar máquinas virtuais, como instalar o sistema operacional nessas máquinas virtuais, que muitas vezes a gente precisa instalar máquinas virtuais aí para fazer testes que a gente não quer fazer na nossa máquina real. Então, sem muita enrolação, vamos partir logo para o procedimento. A primeira coisa que vocês precisam saber quando vão criar uma máquina virtual é saber se o seu computador está com a opção de virtualização habilitada. Para vocês conferirem isso, vocês devem apertar as combinações de tecla, no caso Ctrl Alt Del, abram aqui o gerenciador de tarefas, e lá vocês têm que ir nessa aba aqui, no caso aqui a aba de desempenho. Aqui, na parte de CPU de processador, vocês têm que visualizar isso aqui, ó, se a opção de virtualização está habilitada. Se ela estiver habilitada, tudo bem, podemos prosseguir normalmente. Se essa opção aqui não estiver habilitada, nós vamos ter que habilitar ela lá no menu de setup do computador. Então nós vamos agora partir para esse procedimento para mostrar para vocês como é feito, certo? Então vamos lá. Então pessoal, basicamente para poder habilitar a virtualização no computador, vocês vão ter que ligar o computador e entrar no menu de setup, né, do computador, né, popularmente chamado aí de BIOS. Então para isso vocês precisam ligar, né, o PC e pressionar geralmente a tecla Delete. Tecla Delete. Pronto. Pressionei a tecla Delete, ele já entrou aqui no menu do setup do computador. E aqui a gente tem que procurar a opção de virtualização, certo? Essa opção aqui geralmente vai estar na aba de Advanced. Pronto. Está aqui na aba Advanced. E em CPU Configuration, vocês têm que verificar essa opção aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, Intel Virtualization. Se tiver como Disable, vocês colocam como Enable, né? Trocam, né, na seta aqui do teclado, Enable. E assim, minha placa-mãe ela é Intel, então a opção é Intel Virtualization. Se for na AMD, se eu não me engano é SVM, né, que é Security Virtualization Mode. Só procurar lá no menu do setup, né, a opção de CPU, né, no caso da AMD. E essa opção é SVM, né? A da Intel é, né, a da Intel é VMX, né, Virtualization. Então, se tiver Disable, vocês apertam aqui o Enter, né, e clicam em Enable e salvam as configurações. Geralmente é F10. Ou então vocês podem aqui apertar ESC para voltar para o menu principal. E tem lá Save, né, em Exit. Então aqui, ó, Save Changes em Reset. No caso aqui eu não preciso fazer nada, porque o meu já está habilitado, então descarte Changes. Yes. Pronto. Agora vamos voltar lá para a continuidade do procedimento. Bom, então para poder prosseguir aqui com o procedimento, para poder criar máquinas virtuais, a gente precisa do programa que vai gerar essas máquinas virtuais, também das sistemas operacionais que a gente vai querer instalar nele, né? No caso, nessas máquinas virtuais. Eu vou fazer aqui como exemplo o Windows 11 e também o Linux Mint, tá? Então, para começar, vamos baixar o programa que vai gerenciar essas máquinas virtuais. Seria o VirtualBox. Só vocês colocarem no grupo baixe, no Google no caso, né? Baixe o VirtualBox. Clicar aqui logo nessa primeira página aqui. E na página inicial do VirtualBox aqui, tem aqui, ó, VirtualBox Platform Packages. Vocês clicam aqui Windows Hosts. Salvam aqui no local que vocês desejarem aqui. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Pronto. Baixamos o programa. E também é preciso que vocês baixem essa outra aplicação, que é o VirtualBox Extension Pack.
que é tipo uma extensão, né, para que o VirtualBox funcione, algumas opções lá que a gente vai precisar, certo? Então clica aqui em Accept and Download, salva lá o arquivo, pronto. Já baixamos aqui o programa e a extensão. Vamos baixar também agora as imagens ISO, né, os arquivos de imagem tanto do Windows 11 como do Linux Mint. Do Windows 11 vamos lá em baixe o Windows 11. Clique aqui na primeira página da Microsoft. Aqui ele dá algumas opções, que é usar o assistente de instalação para criar pendrive, criar mídia de instalação. Nós queremos essa opção aqui, que é baixar imagem de disco, ISO. Então clica aqui na opção selecione para baixar. Só tem uma opção aqui. Clicar em baixar agora. Aqui temos que selecionar o idioma. No caso aqui nosso português do Brasil. Confirmar. Ele vai gerar aqui um link para download. A gente clica em baixar. E vamos salvar aqui essa ISO na área de trabalho. Salvar. Ele vai fazer agora o download aqui do VirtualBox, do Windows 11 no caso, da ISO. E agora vamos também baixar o Linux Mint, a ISO também. Para baixar o Linux Mint, mesmo processo. Linux Mint Download. Clique na primeira página, que é a página oficial aqui do Linux Mint. Aqui quando você vai baixar o Linux Mint, ele vai dar algumas opções aqui com interfaces gráficas diferentes. Tem Cinnamon, XFCE. Isso vai de gosto de cada um. Cada uma muda um pouco aqui o design. Eu gosto de usar a interface XFCE. É a que eu estou mais familiarizado. Então vocês clicam aqui na opção XFCE. Download. Aqui você pode baixar diretamente por um link de torrent, que é aqueles programas de torrent. Ou você pode baixar aqui por ele chama de espelhos, né, mirrors. A gente pode escolher aqui o do Brasil. Vamos achar aqui. Brasil. Qualquer um desses daqui. Vou pegar aqui da Universidade Federal do Mato Grosso. Pronto, esse não, no caso esse não estava disponível. A gente vai para outro. Bom, nesse caso aqui estava disponível. Salvar. Pronto. Agora ele está baixando aqui as nossas ISOs. Enquanto ele baixa as ISOs aqui, eu vou partir para a instalação do VirtualBox, para ir mostrando para vocês como é que é. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente está com o instalador do VirtualBox. Vocês vão clicar com o botão direito e executar como administrador. Aqui é basicamente avançar. Essa primeira opção que é eu concordo com os termos. Avançar. Sim. Sim também. Aqui você pode deixar tudo marcado, essa opção aqui. E clique em Install. E ele vai fazer aqui a instalação do VirtualBox. Pode ser que ela demore alguns segundinhos, né? Depende da máquina de vocês aí. Pronto. Aqui eu vou desmarcar porque eu não quero abrir ele agora. E Finish. E agora nós vamos instalar aquele pacote de extensões, né? De extensão, Extension Pack. A gente salvou aqui na área de trabalho, é só clicar em cima dele. Ele já vai abrir automaticamente aqui o VirtualBox, perguntando se você quer fazer a instalação. Você clica em instalar. Desce até o final aqui desse contrato, né, de licença. Eu concordo. Clique em sim. E pronto. O pacote de extensões já foi instalado. Deixa eu verificar aqui as nossas ISOs. Ainda estão baixando. A do Windows 11 já terminou. A do Mint está indo ainda. Então vamos começar aqui pela instalação do Windows 11 na máquina virtual. Bom, quando a gente abre o VirtualBox a primeira vez, ele está aqui com essa interface aqui. E para criar uma nova máquina virtual, nós devemos ir na opção de Novo. Aqui ele pergunta qual o nome que você quer dar à máquina. Eu vou dar o nome Windows 11 mesmo, tá?
Aqui é a pasta onde a máquina virtual vai ficar salva. Por padrão ele salva na pasta de usuários VirtualBox VMs, que é uma pasta que ele cria, tá? Aqui, OS Edition é a versão do sistema operacional. Como eu já digitei Windows 11, ele já entendeu que eu quero instalar realmente o Windows 11. Já ficou aqui, ó, 11. Em ISO Image, nós vamos selecionar a imagem ISO que nós baixamos. Vamos aqui na área de trabalho. Selecionamos aqui do Windows 11, que o download já foi concluído. Das duas, na verdade. Então vamos selecionar aqui a ISO. Pronto. Aí aqui seria uma instalação desassistida. Seria que ele instalaria o sistema tudo automaticamente sem você escolher nenhuma opção, né? Ele instalaria de forma automática para você. Mas eu prefiro desmarcar aqui porque eu gosto de fazer aqui, mexer nas opções que eu prefiro, entendeu? Então vou desmarcar essa opção, clicar em próximo. Aqui, Base Memory, a memória base, a memória RAM, né, que a máquina virtual vai usar. Aqui vocês colocam de acordo com a que vocês têm na máquina, não todo, né, mas coloca uma parte. Aqui eu tenho 32 GB de memória RAM, então se eu colocar 8 GB aqui, fica tranquilo. Número de CPUs é o número de processadores, ele está definido aqui como 2, tá vendo? O meu processador tem 8 núcleos físicos, né, e 16 threads, que é os núcleos, né, digitais, virtuais. Então, usar 2 processadores deles não tem problema. E aqui é o tamanho do disco. No caso aqui do tamanho, ele está definido aqui como 80 GB, mas aqui vocês têm que ver de acordo com a máquina de vocês. Que é importante vocês entenderem que à medida que vocês forem usando a máquina virtual, ela vai, se você colocou no arquivos, baixando programas, ela vai ocupando espaço. Pode chegar até o ponto de ocupar todos esses 80 GB. Então vocês podem diminuir aqui. Eu vou deixar ela ocupando aqui em torno de uns, só para o teste, 40 GB. Deixar 40 GB aqui. Próximo. E finalizar. Tudo bem, ele já criou a nossa máquina virtual. No caso dessa aqui, essa máquina que está com Windows 11, inicialmente eu preciso que ela não esteja conectada à internet, tá? Porque o Windows 11, oficialmente, ele exige uma conta da Microsoft para que você possa utilizar ele. Só que como essa é uma máquina de teste, dificilmente você vai querer colocar a sua conta principal da Microsoft aqui, ou vai querer criar uma só para isso. Então nós vamos querer instalar essa máquina com uma conta local. Então nós vamos aqui na máquina virtual que está criada, vamos em configurações, aqui em rede, no momento ele está aqui com a opção NAT, nós vamos clicar aqui, deixa eu só verificar aqui, pronto, aqui ele está em modo NAT, podemos clicar aqui em desmarcar a opção de placa de rede, porque aí ele vai ficar sem internet. E é isso que a gente precisa por enquanto, tá? Então, basta fazermos aqui essa opção que eu falei e clicar em OK. Pronto. E agora nós vamos em iniciar a máquina virtual para nós podermos iniciar a instalação do Windows 11, como se fosse uma instalação real. Clique em iniciar. Então pessoal, nós tivemos um problema aqui, certo? Por algum motivo, o VirtualBox não está funcionando bem aqui no meu computador. Essa versão que eu baixei, a mais recente. A gente clica para iniciar a máquina que tem o Windows 11 e ela simplesmente não starta, não inicia. Então, o que a gente vai fazer? O site do VirtualBox ele sempre disponibiliza versões antigas, mais antigas do programa, para que a gente possa baixar, caso por algum motivo na nossa máquina não funcione a versão mais recente. Então a gente vai clicar aqui em desligar a máquina. Eu vou reverter tudo, vou apagar, vou desinstalar o programa e vou baixar a versão mais antiga, uma versão mais antiga, para ver se funciona aqui para nós. Se isso acontecer com vocês, vocês podem fazer o mesmo procedimento, certo?
Então primeiro nós vamos apagar aqui a máquina virtual, botão direito, remover. Eu vou clicar aqui em Delete the Virtual Machine, senão ela vai ficar guardada, né, os arquivos no computador ocupando espaço. Quero apagar tudo. Pronto. E vou fechar aqui. Vou apagar o instalador do programa, o Extension Pack versão antiga, versão nova também vou apagar. E vou desinstalar o VirtualBox. Aqui no caso a gente vai para desinstalar ele ou qualquer outro programa, a gente vai no painel de controle, né? Só, se não tiver aqui, você pode digitar aí painel de controle e desinstalar um programa. Vamos aqui no caso do VirtualBox, procurar ele aqui. Pronto. Oráculo VirtualBox. Clicar aqui em desinstalar. Sim. O VirtualBox foi desinstalado aqui do computador. E agora a gente vai lá no site dele e vamos procurar uma versão mais antiga que funcione aqui no nosso computador. Vamos lá. Vamos clicar aqui em Downloads, página do VirtualBox. E aqui vamos procurar aqui por versões mais antigas. No caso aqui é na opção aqui embaixo, Previous Releases. Aí aqui vamos procurar uma versão, duas versões atrás dessa, porque se a gente pegar uma versão anterior a essa, pode ser que ainda dê algum problema. Pegar essa VirtualBox 7.0. Aí tem aqui, né, Windows Hosts, vamos baixar de novo. Baixamos. E também o Extension Pack. A gente precisa também aqui. Pronto, área de trabalho, salvar. Beleza. Baixamos a versão mais antiga, baixamos o Extension Pack e vamos instalar essa versão mais antiga para ver. Então, tá aqui o instalador. Botão direito, mesmo processo. Executar como administrador, sim. Next. Next. Sim, yes, yes. Install. Então clica aqui, né, desmarcar porque eu não quero abrir ele agora, finish. E vamos instalar também o pacote de extensões. Instalar. Presta até o final, concordo. Sim. Pronto. Está instalado. Essa versão do VirtualBox mais antiga, ela tem uma interface um pouco diferente, né, no caso da interface do mais novo, mas o processo é praticamente o mesmo para criar máquinas virtuais. Nós vamos aqui na opção novo, mesma coisa, né? Queremos criar o Windows 11, Windows 11, imagem ISO. Ele já até lembra o último caminho da última imagem ISO que a gente usou, né? Que foi essa daqui que está na área de trabalho. Pronto. Aqui eu vou clicar em pular instalação desassistida, porque eu quero instalar manualmente o sistema, quero poder escolher as opções. Na versão mais nova vocês viram que a gente tinha que desmarcar, né? Aqui temos que marcar, no caso, para pular a instalação desassistida. Pequena variação que dá de uma versão para outra aí. Próximo, memória base, mesmo processo, vou deixar 8 GB. Número de processadores 2. Aqui tem uma variação que é a mesma coisa, né? Disco rígido, vou definir 20, no caso 40 GB, 41 GB, beleza. Tem essa opção aqui que é pré-alocar tamanho total, essa opção não aparece na versão mais nova. É como se você deixasse já reservado todo esse espaço, né, de 41 GB já pela máquina virtual. Eu não vou fazer isso. Vou clicar então em próximo e finalizar. Pronto, a máquina virtual está criada. Agora a gente vai partir para parte aqui de instalação, né, do sistema. Iniciar. Vamos ver se agora ele vai funcionar, pessoal. Pronto.
Aperte qualquer tecla para dar boot pelo CD ou DVD, apertei. E aqui agora a gente vai partir para a instalação do sistema operacional, que é a mesma coisa que se a gente estivesse instalando no nosso computador, né? Aí, Português Brasil. Método de teclado ABNT2, que é o nosso teclado aqui. Instalar o Windows 11, concordo. Insira a chave do produto. Não tenho a chave do produto. Só que aqui, pessoal, eu lembrei de uma coisa. Lembra que eu tinha falado lá antes que a gente precisa que essa máquina não tenha internet? Porque senão ele vai obrigatoriamente pedir uma conta online da Microsoft. Então a gente vai ter que, por enquanto, cancelar o processo. Vou desligar aqui a máquina. E vou desligar a máquina e vou desconectar ela da internet. Só clicar aqui em botão direito, configurações, rede. Lá na versão mais nova não tinha outras opções aqui, só tinha NAT, né, modo Bridge e a opção de desabilitar a placa de rede, que foi o que a gente havia feito. Mas aqui você pode também ir na opção aqui, conectado a não conectado, que é a mesma coisa que se a placa de rede estivesse desabilitada, sem internet. Ok, e vamos lá de novo em iniciar. Pronto, chegamos aqui na tela de instalação de novo. Avançar, ABNT2, avançar, concordo, não tenho uma chave do produto. Aqui nós temos que escolher a versão do Windows que queremos instalar. Aí você define aqui, se quer testar a Pro, quer testar uma outra versão. Eu vou aqui na Home Single Language mesmo, só para teste, só para testar mesmo. Aceitar. Pronto, aqui ele tem o disco rígido, né, o disco rígido virtual que a gente criou, né, de 41 GB. Você pode clicar em criar partição e aplicar, e ele vai criar uma partição onde vai poder ser instalado o sistema operacional. Pronto, criou já, avançar e instalar. A gente vai esperar aqui esse tempo que ele completar esse processo aqui, que o computador vai reiniciar. E a computador assim virtual, né? Ele vai reiniciar e a gente poder continuar com as próximas etapas aí do processo. Então já eu retomo com vocês. Ele parte para essa outra tela. Aí é só preencher aqui as informações, né? Brasil. Teclado ABNT2. Quero adicionar um segundo layout de teclado? Pular, não quero. Pronto. Aqui é a parte que ele pede pra gente que a gente tenha conexão com a internet, justamente para poder adicionar a conta da Microsoft. Então aqui, para que a gente possa contornar, né, essa etapa aqui, você digita a combinação de teclas Shift mais F10. E ele vai abrir aqui o prompt de comando, né, o CMD. E é só digitar esse comando aqui que vai aparecer para vocês. É o OO. No caso aqui a gente clica dentro. O comando é o OOBE barra bypass NRO. Digitando esse comando, apertando Enter, a máquina vai reiniciar, e quando ela reiniciar, a gente chegar naquela etapa de selecionar a questão da rede, ele vai dar uma opção escrita assim que não temos internet. Justamente essa opção que nós queremos que apareça aqui para nós, para que a gente possa ter a opção de criar a conta local, tá? A gente preenche aqui as etapas: Brasil, ABNT2, pular.
Pronto, é agora que apareceu para nós a opção que a gente quer. Eu não tenho internet. Aqui é o nome, né, do usuário, vou colocar como teste mesmo, tá? Senha eu não vou criar. Aqui ele vai fazer aquelas perguntas, né? Se você quer uma experiência mais personalizada, personalização de anúncios, eu sempre coloco tudo não aqui, tá? Não. Incluir apenas obrigatórios. Não. Coloco não. E ele vai passar por mais uma etapa aqui e vai iniciar a área de trabalho. Pronto. Passados aqui alguns instantes, carregou aqui a área de trabalho e nós temos aqui o Windows 11 já funcional, né? Pronto, já fizemos a instalação do sistema operacional aqui. Agora uma coisa que vocês podem reparar, pessoal, é que o tamanho da tela da máquina virtual é bem pequena, está com uma resolução bem pequena. Então, para que a gente possa aumentar essa resolução, para que ela fique com tela cheia, nós temos que ir aqui nessa opção de dispositivos e inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Clica nessa opção e aí lá dentro da máquina virtual é como se você tivesse colocado um CD lá no drive virtual dele, um CD que vai ter algumas opções lá do VirtualBox que vai fazer com que a máquina funcione a resolução completa. Enfim, é preciso dessa imagem, né, para poder funcionar. Então, caso ele não apareça aqui de cara logo a mensagem do CD, você pode clicar aqui no gerenciador de arquivos aqui embaixo, clicar aqui em computador e aqui está o CD do VirtualBox. A gente clica nele e vai instalar esse VirtualBox Additions. Sim. E só em próximo, install. Guardar o processo aí, pronto. Aqui ele pergunta se eu quero reiniciar o computador agora ou fazer isso depois. Eu vou clicar em reiniciar agora. Pronto. O computador já reiniciou, por enquanto ele não houve mudança aqui de resolução. De início a gente pode fazer um teste que é... Pronto, pessoal, como vocês podem ver, para ver se funcionou, vocês podem fazer isso. Vocês diminuem a janela e aumentam e ele aplica a resolução tela cheia. Já estamos aqui com o Windows 11 já funcionando e em tela cheia. Nós concluímos então a instalação do Windows 11 e agora vamos fazer a instalação do Linux Mint para a gente ver também como é que faz. Só que por enquanto eu vou desligar aqui essa máquina e eu vou habilitar lá a rede nela. Porque se a gente quiser testar ela mesmo futuramente, precisa que tenha conexão com a internet para poder baixar programas, enfim. Então aqui, botão direito, configurações, rede, e vamos deixar a primeira opção, que é conectada a NAT, e OK. Pronto. Aqui da próxima vez que a gente ligar ela já vai estar com conexão com a internet, certo? Então aqui vamos agora criar a máquina virtual do Linux Mint. Processo aqui, clique em novo. Nome da máquina, Linux Mint. Ele já preencheu aqui como Ubuntu, né, que é a mesma coisa. O Linux Mint ele é derivado, né, do Ubuntu. Então pode deixar assim mesmo, tá? Imagem ISO. Vamos selecionar a imagem que a gente quer. No caso aqui a imagem que está na área de trabalho, Linux Mint. E pular a instalação desassistida também, porque eu quero eu mesmo mexer nas configurações aqui. Memória 8 GB. CPU ele está definido como só uma, mas eu vou deixar duas, ficar um desempenho um pouco melhor. Disco virtual ele está dizendo aqui que 25 GB já está de bom tamanho, então vou deixar a opção que ele me forneceu aqui, tá bom mesmo.
Próxima. Finalizar. Pronto, criamos a máquina virtual e vamos partir para a instalação do sistema operacional Linux Mint. No caso do Linux Mint não tem nenhuma restrição com relação de criação de conta nem nada, como no Windows, então só clicar em iniciar mesmo. Não precisa desabilitar a rede nem nada. Vamos aguardar a inicialização aqui da máquina virtual. Pronto, aqui é só clicar na primeira opção Start Linux Mint, Enter. Nessa opção ele vai abrir meio que chamamos de Live CD, é como se fosse uma versão de teste. Você vai conseguir abrir o Linux Mint para poder mexer, navegar, testar. Ele só não vai estar com o sistema instalado, é só um teste. Se vocês quiserem instalar mesmo, vai ter que seguir aqui com a instalação do sistema mesmo, para que vocês possam ter a máquina completa, né? Poder reiniciar quantas vezes quiser, instalar os programas que quiserem, enfim. Sem ser essa versão de teste. Pronto. Aqui já temos se a gente quiser apenas só testar um pouco, ele já tem aqui para nós o sistema, né? Com o navegador. É como um sistema completo, sabe, pessoal? Só que o que você fizer aqui, quando você reiniciar o computador, não vai salvar nada, porque não é uma máquina pronta, né? É só uma versão de teste, um Live CD que chama. Então nós vamos instalar mesmo o sistema. Aqui Install Linux Mint. Pronto, aqui vamos selecionar o idioma. Português do Brasil, continuar. Primeira opção mesmo, Português Brasil. Instalar codecs multimídia, eu vou marcar sim. É codecs, né, de vídeo, enfim. Pronto, aqui é na parte do particionamento. Se a gente quer apagar o disco, ou quer na opção avançada você poderia reparticionar, fazer uma partição menor, reservar uma outra partição para arquivos. Aqui a gente só quer realmente apagar o disco e instalar o Linux Mint. Então deixa a primeira opção marcada mesmo. Instalar agora. Continuar. Aqui ele pede para você clicar em qual região do Brasil você está. Eu assim vou colocar aqui Recife, né? Região onde eu moro aqui. Então, região metropolitana do Recife. Então vamos continuar. Pronto, o nome aqui eu vou deixar como teste. O nome do usuário também vai ficar como teste. Escolher uma senha. O Linux Mint ele obrigatoriamente pede uma senha para que a gente possa utilizar o sistema. Então vocês podem criar aí uma senha qualquer, uma bem fácil, né, para vocês. Vou criar a minha aqui. Aí tem aqui, solicitar a minha senha para entrar ou iniciar a sessão automaticamente. Eu vou clicar em iniciar a sessão automaticamente. Como essa máquina é uma máquina não é uma máquina pessoal, é só uma máquina virtual de teste mesmo, não tem problema que ela inicie sem estar com uma senha, né? Então, continuar. Agora a gente tem basicamente que esperar ele concluir esse processo aqui. Esperar essa barra concluir aqui, ele vai instalar o sistema, depois vai pedir para a gente reiniciar o computador. E o sistema já vai estar instalado, né? Então agora vamos aguardar essa conclusão dessa barra aqui, né? Vamos esperar. Pronto, então após concluir aquela barra, né, ele concluiu a instalação. Tem aqui a opção de continuar testando ou reiniciar agora. Clicar em reiniciar agora. Apertar Enter. E pronto, o nosso sistema está instalado. E eu vou desmarcar essa opção aqui para não ficar aparecendo toda vez que eu ligar. Pronto. Assim como no Windows, a tela não está com a resolução tela cheia. Então, no Linux Mint, diferente do Windows, muita coisa é instalada por meio de comandos. Mas mesmo que você não esteja familiarizado com os comandos, né, no Linux no caso, isso não vai ser um problema, porque aqui são poucos comandos que a gente vai utilizar, tá? De início nós vamos lá na opção de entrada, não, desculpe, dispositivos, inserir a imagem do CD de convidados.
Pronto, o CD já abriu aqui dentro do Linux Mint. Então aqui, para a gente poder instalar esse CD de imagem de convidados, nós vamos ter que fazer aqui por linha de comando. Vamos copiar esse nome aqui. Esse nome desse vbox linux additions.run, que é esse arquivo que a gente vai precisar executar pela linha de comando. Vou clicar em Ctrl C para copiar o nome dele, clica aqui em cancelar. E nós vamos aqui com o botão direito e abrir em um terminal. Ele vai abrir aqui o terminal do Linux. O primeiro comando que será utilizado aqui é o sudo su. Aqui você deve colocar a sua senha de usuário administrador, aquela senha que foi criada no momento que foi instalado o sistema operacional. Eu vou colocar a minha senha aqui. E agora vamos para o primeiro comando. O primeiro comando faz com que esse arquivo .run se torne um arquivo executável. E o comando é o seguinte: chmod espaço mais x, botão direito aqui, colar, e podemos apertar o tab para colocar o nome completo aqui do arquivo. Tab, pronto, ele já completou, vbox linux additions.run. Vamos dar o enter aqui. Pronto, primeira etapa foi concluída. E agora nós vamos executar esse arquivo .run. Aí o próximo comando é ponto barra, colar de novo aqui, apertando o tab ele completa o nome completo aqui do arquivo .run e damos um enter. E agora é só esperar ele concluir aqui o processo. Pronto, ele chegou aqui no final do processo. A janela já está um pouco fora aqui de resolução. Não tem problema, porque quando a gente reiniciar ela vai se ajustar automaticamente. Então aqui na tela ainda de comandos você pode reiniciar o computador por meio do comando reboot. E ele vai reiniciar o computador agora, a máquina virtual do Linux Mint. E provavelmente a resolução de tela cheia já vai estar funcionando, tá? Pronto. A tela está pequena, vamos minimizar a janela. Não, vamos diminuir a janela e maximizar, né? E ele já aplicou a resolução de tela cheia. Então, tá pronto. Tá pronto aqui a nossa máquina virtual com Linux Mint. A gente não vai usar lá mais, podemos desligar. E basicamente é isso. Agora nós temos duas máquinas virtuais prontas aqui, uma com Windows 11 e outra com Linux Mint, para a gente testar, instalar programas, né? Fazer todo tipo de teste que a gente quiser, sem que isso seja feito na nossa máquina real. Então basicamente é isso, pessoal. Esse foi um tutorial aí de uso do VirtualBox, como instalar máquinas virtuais, como instalar os sistemas operacionais nelas. Então é isso, eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like aqui para ajudar o canal, se inscreva também caso deseje. E é isso, falou e valeu.